Estamos comemorando o Maio Furta-Cor, um mês totalmente voltado para a questão da saúde mental materna. E tenho o prazer aqui de apresentar para vocês a Karen Godoy, que conheci ela numa fase muito especial, que tinha acabado de ter a Maria, né? Estava com 20 dias. E a Karen trouxe a proposta também, o projeto do Maio Furta-Cor. E eu queria um pouquinho que a Karen explicasse o que é o Maio Furta-Cor. E falasse de você também, né? A campanha, eu sou a Karen, sou psicóloga perinatal, psicóloga de gestantes e mães, porque perinatal ninguém sabe o que é, né? Então, a gente trabalha diretamente com o público feminino dentro dessa área da gestação e da maternidade. E quando eu cheguei aqui na cidade de Itatiba, inclusive, conheci a Leila, ela estava com 20 dias de puerpério, né? Que é aquele período que a gente chama mais comumente como resguardo, dieta, o pós-parto, né? E a gente acabou conversando um pouco e ela entendeu a importância da campanha justamente por estar vivendo bem esse momento. Por que a campanha surgiu? A campanha ela foi idealizada em 2020. Em 2021, ela teve o primeiro ano dela realizado de forma online por conta da pandemia. Foi idealizada pela Nicole e pela Patrícia, que é uma psicóloga e uma psiquiatra perinatais também, né, que atendem essa área de gestação, maternidade, porque dentro da pandemia a gente viu o crescimento exponencial de adoecimentos em saúde mental das mães e principalmente dessas mulheres nesse período de gestação e de puerpério. O que acontece? Quando a gente vai aprofundar assim, essas dificuldades dessas mulheres, a gente descobre que não existem políticas públicas que protejam essa mulher e que olhem para essa mulher nesse período em saúde mental. Então a ideia é mobilizar o poder público para que a gente consiga garantir direitos para que essas mulheres tenham saúde mental. O que é saúde mental materna? É um estado emocional e psicológico que abrange o bem-estar mental dessa mulher, incluindo um equilíbrio emocional. Então, assim, quando a gente está falando de uma mulher que está no puerpério, ela está sensibilizada, ela está vulnerável, né? A oscilação hormonal, a oscilação e as mudanças do ambiente e de todo de um aspecto físico, emocional e ambiental também, interfere demais na relação dessa mulher com ela mesma e com o mundo. Então a gente precisa valorizar isso e quebrar alguns estigmas, né, Leila? Porque como que a gente ouve no decorrer da nossa história? Que mãe dá conta de tudo, que só a mãe que é responsável pela criança, que geralmente quando acontece alguma coisa com a criança, a gente fala assim, cadê a mãe dessa criança? Como se ela fosse a única responsável pela criação e pela responsabilidade do desenvolvimento dessa criança. E a gente precisa se entender como responsáveis também como comunidade, de entender que essa criança está dentro de uma família, de que esse pai também precisa estar implicado nessa responsabilidade, não só na responsabilidade de prover financeiramente, mas também é responsável pelo desenvolvimento emocional dessa criança, né? E de garantir. E muitas vezes garantir para essa criança esse cuidado é garantir saúde mental para essa mãe. Com certeza. E você me falando tudo isso, vai passando um monte de flash, um monte de lembranças, né? E assim, o dia a dia também, né? As mães, eu vejo que é o que você falou aí, a gente tem uma sobrecarga, né, materna gigantesca. E quem vive isso entende, né? E, Karen, você sabe o que eu vejo, né? Assim, eu queria até que você falasse um pouco sobre por que a gente precisa também desse mês dedicado, não só o mês, mas todos os dias, né, do ano. Porque a gente só ouvia falar assim, ela teve depressão pós-parto. Essa depressão pós-parto também, ela tá totalmente voltada, né? Que é o que a gente saúde mental. A gente precisa de uma campanha que traga esse tema, Leila, porque a gente hoje tem dados em que 1 a cada 4 mulheres sofrem violência obstétrica na hora do parto ou no seu pós-parto, né? Então a gente precisa chamar atenção
tanto das autoridades quanto das instituições de saúde, para que elas olhem para essa mulher de uma forma a entender a vulnerabilidade dela. Porque muitas vezes, o que eu observo muito na minha prática é que a gente fala pouco, a gente orienta pouco essas mulheres sobre a questão do nascimento, de como que vai ser, do cuidado que ela precisa, porque a gente entende que ela tem que saber. Né? Então a gente não nasce sabendo ser mãe. Quando a gente vai ter o nosso primeiro parto, a gente não faz ideia de como é que vai ser. A gente só escuta coisas e muitas vezes a gente cria uma ideia completamente errada. E os profissionais partem do princípio de que a gente já sabe. Então a gente precisa começar a conversar com esses profissionais de saúde também, para que eles entendam e observem de que não é a mulher que precisa só buscar a informação, mas que essa informação precise chegar automaticamente para ela a partir do profissional. Porque isso também faz com que evite muitas violências. Além disso, 1 a cada 4 mulheres deprime no pós-parto. Né? Então, quando a gente está falando de depressão pós-parto, não é só o adoecimento que é possível de acontecer por conta do puerpério mesmo, dessas oscilações que eu comentei agora há pouco, né, dessa oscilação hormonal, mas também tem um peso muito grande nessa relação de que a mulher tem que estar plena e feliz depois que o bebê nasce. Se tudo correu bem, ela não pode estar cansada, né? Ela não pode estar desanimada com o bebê, ela não pode sentir medo, como se ela tivesse que ter todas as habilidades para dar conta daquilo, sem levar em consideração as mudanças que estão passando com ela. Né? Então, quando a gente fala da depressão, fora que a gente tem um estigma muito forte na questão da depressão pós-parto, que é as mulheres têm vergonha de falar como elas estão se sentindo. Porque geralmente a população olha pra gente e fala, mas deu tudo certo no seu parto, por que você tá triste? Por que você tá chorando? E muitas mulheres acabam sofrendo caladas. Então esse número de 1 a cada 4, a gente estima que ainda pode ser maior, por conta da invisibilidade da dor dessa mulher. Porque ninguém tá dando espaço para essa mulher poder sentir o que ela tá sentindo, ou verbalizar o que ela tá sentindo, porque então a gente fala, não, mas seu filho é lindo, não sofra. Né? E isso faz com que muitas mulheres tenham, inclusive, um adoecimento prolongado. Você sabe que outra coisa que até, como uma coisa que acontece no nosso dia a dia, quando a gente vai falar sobre alguma dor ou alguma coisa que a gente tá sentindo, daí a outra pessoa acaba ainda falando, não, mas eu tenho isso, e acaba nem ouvindo, né? Ou troca, ou acaba buscando uma solução para você. Mas você tá sentindo isso porque aconteceu isso e você fez de errado, geralmente. E daí é uma competição, acaba virando até uma competição de doença. Por exemplo, eu não tô legal. Mas eu também, olha, eu tô com meu intestino ruim, não sei o quê. E daí as coisas acabam se perdendo e vira uma competição até que as piores doenças começam a ser faladas e na verdade não chegam a lugar nenhum e as pessoas viram até uma comédia, né, negócio. Mas eu vejo que, assim, é tanta falta de orientação, porque é o que você falou, né? Às vezes o profissional acha que nós já nascemos sabendo, e eu falo que cada profissão, ele é bom naquilo porque ele estuda, porque ele se dedica. Só que a gente está aprendendo um pouco com o dia a dia, com a vida, né? E é um negócio, assim, que eu vejo que nem... minha segunda filha, né? Agora meu segundo filho, e daí eu fiz o seguinte, já sabia, eu falei, eu quero amamentar, porque é maravilhoso, é um momento mágico que você vive com o seu nenê. E eu vejo, assim, como eu estudei, fiquei pesquisando muito, e eu achei que eu ia tirar de letra, não foi fácil. Não foi fácil. E eu virava e falava assim, eu lembro que na primeira maternidade, com o Matheus, né, eu ficava cheia de ferida, e era casca de banana, era casca... passa açúcar, eu passava tudo. Passa pomada, e toda vez que pomada eu ia ter que ir lá, tomava banho, e era muito trabalhoso isso, né? Porque, nossa, toda vez que passar pomada tem que tomar banho pra dar mamar de novo, né, tem que tomar 20 vezes banho por dia. E daí eu fui aprendendo que o leite, ele é cicatrizante, que o próprio leite você vai passando. Fora isso, nessa outra maternidade agora, eu fui buscar ajuda no CAC, né? E no CAC a gente tem um serviço também, que é o do laser, por exemplo. Então eu nem sabia, então eu fui aprendendo no dia a dia. Mas eu queria Mas você fazer não sabia, Leila, assim como você não sabia, muitas mulheres não sabem, né? Então a campanha também vem para
trazer essa visão, né, essa luz para as coisas, para os recursos que existem, para facilitar a maternidade dessas mulheres. Então, você soube, teve acesso ao laser no CAC, e isso facilitou o processo de cicatrização do seu peito quando estava machucado, possibilitou que você continuasse amamentando a tua filha. Muitas mulheres desistem, né? Por falta de controle, por falta de cuidado, e muitas vezes por falta de rede de apoio. Porque muito que a gente ouve você não sabe amamentar porque você não se esforçou, você não fez o certo, mas entender que a mulher está ali no momento de privação de sono, ela já está se sentindo completamente perdida, e o entorno está falando para ela que ela está fazendo tudo errado, não ajuda. Não, e daí vem aquele monte de crítica, né? Ai, ela tá chorando porque tá com fome. Porque o leite é fraco. Porque seu leite é fraco. Na hora que eu ouvia, eu falava, nossa, leite fraco, não existe leite fraco. E uma coisa que também, né, as pessoas desistem, falam, tinha pouco leite. E é um outro viés que a gente tem que lançar, até na cabeça das pessoas, que quanto mais a pessoa amamenta, mais leite ela tem. A gente fala, né, que leite materno não é estoque. É produção instantânea, né? Então, assim, não é que a gente guarda o leite para o bebê ter, o peito tem que estar sempre cheio. Não, quando o bebê está amamentando, ele está fazendo a mãe produzir leite. Só que para ela produzir esse leite satisfatoriamente, a mente dela tem que estar tranquila. Ela precisa se sentir cuidada. Isso é outra coisa. Ela precisa se sentir Os acolhida. mais antigos, como que é? Come canjica, come isso, come aquilo, né? Então a gente vive numa cultura, a cultura brasileira comemora muito e associa muito o cuidado ao alimento. Então quando a avó vem e fala assim, come canjica porque produz leite. O que produz leite muitas vezes não é o alimento da canjica, mas o amor que aquela mãe trouxe para aquela filha poder amamentar. E aquele prazer de você comer, de sentir, né? Exato. E outra coisa que eu vi também, que quando a gente descansa, a gente dorme, aí o leite também produz mais. Então a tranquilidade, ela tem que estar junto. E muitas vezes a mãe não tem esse momento de tranquilidade, porque ela tá sempre no corre e aquela sobrecarga materna, literalmente. Né? Então é necessário o sono, é necessário uma alimentação, é necessário o líquido. Mas a pessoa é necessário muito mais tudo isso, né, cara? O prazer e o amor. Mas né, para ter tudo isso também é preciso uma rede de apoio, né? Então a gente precisa entender que uma mulher, ela não tá sozinha, ela não tem que dar conta de tudo sozinha. Para ela poder prover e ter essa condição de amamentar o seu filho, de se vincular com aquele bebê, porque ele chegou, ele é um estranho. Né? Então a gente precisa conhecer aquele bebê, nem sempre a gente vai funcionar do jeito que a gente esperava, né? Então, para a gente poder ter essa condição, o entorno precisa estar contribuindo, cuidando dessa mulher. Geralmente eu convido os avós a conversar com as mães e eles falam assim, a gente fala, qual que é a função dos avós? Eles vão estar lá corujando o bebê, estão doidos para pegar o bebê no colo, dar aquele abracinho, ficar ali cheirando o neném, que é a coisa mais deliciosa. Mas a função dos avós é cuidar dos filhos deles, né? Então, dar colo, alimentar, muitas vezes manter o ambiente limpo, manter a criança, a família organizada, né? Assistida para que aquele casal, a mãe e o pai daquele bebê que acabou de nascer, possa se vincular com esse bebê de forma tranquila. Mas muito que a gente vê na prática eu venho aqui cuidar do seu bebê enquanto você vai lá fazer a sua comida, ou vai lá lavar a sua roupa, né? Então a gente precisa mudar por isso que a campanha existe, para a gente poder trazer essa reflexão, né, para o nosso dia a dia também. Mas além disso, também em busca de políticas públicas que possam favorecer essa condição. Porque a gente tem que combinar, né, Leila, que a gente tem 4 meses de licença maternidade. No seu caso, você voltou com 20 dias, né? Mas a Organização Mundial de Saúde preconiza 2 anos de amamentação. Então, eu tô numa Essa fase... conta não bate. Não bate. E fora não bater, eu falo assim, você tem que lidar com... É o que eu falo sempre, né? Que a gente tem que imaginar uma mulher subindo a escada e ela tentando chegar, por exemplo, no topo, e cada degrau imaginando a criança, a casa, trabalho. Muitos obstáculos, é uma corrida de obstáculos. E muita gente puxando, né? E ela precisa continuar subindo. Então é uma dedicação que é 24 horas, bem dizer. E a gente tem que estar, assim, realmente saber o que você quer e realmente saber onde você quer chegar. E... Quando você fala isso, sabe, Leila, um dos outros dados da campanha
que também é um dos motivos da campanha, é que 50% das mulheres que têm filho perdem o emprego no retorno da licença maternidade. Né? Então é um recorte muito importante e que tem um viés aí de gênero, né? Porque o contrário acontece com os homens. Muitas vezes, quando eles anunciam que vão ser pai, eles são promovidos ou eles têm melhores condições de atendimento, e as mulheres parece que são cobradas. Sim. Como se elas estivessem 4 meses em casa de férias. E, gente, é um trabalho tremendo criar um filho e manter ele vivo no primeiro ano. Né? Então a gente precisa trazer essa mulheres, na maioria delas, elas sustentam uma casa, né? Sim, e quando a gente fala, inclusive, das mulheres pretas, esse número quase que dobra. Né? Então, assim, geralmente as mulheres pretas são as que mais sofrem violência obstétrica, as que mais sofrem também. Violência doméstica, as que mais perdem o seu emprego, né? Porque elas são dispensadas ou porque elas não têm uma rede de apoio que consiga assistir aquela criança no tempo que a criança precisa da mãe, né? E acaba que a rede de apoio não dá conta. Então é uma necessidade do governo atender também essas necessidades, né? Do nosso poder público. Você vê que é um trabalho que a gente analisa que tem que ser 360 graus. Nós temos que ter a rede de apoio na nossa casa, família, né, amigos, né, os pais têm que estar juntos, os avós, todo mundo. E a rede de apoio municipal, que seria uma rede realmente, saúde, todas as secretarias unidas, e é o que a gente está trabalhando para isso. Porque é o que, que eu tô falando que, nossa, a Leila sabe tudo, é vereadora, né, é mãe, já 25 anos de carreira pública. Não, cada dia eu aprendo um pouco mais. E a gente tem que trazer tudo isso, eu digo, a nossa sofrência, né, para trazer algo construtivo para aquela mãe que está chegando, ou aquela mãe que está passando por um processo muito delicado agora, mas que mesmo com todas as dificuldades, a amamentação é maravilhosa. A gente tem que, mesmo com as dores, focar, vai passar, porque não é para sempre. Karen, uma coisa muito interessante para a gente ser falado, assim, para as pessoas entenderem até e fazer análise, porque a pessoa pode não estar ali, mas ela conhece alguém, né? E às vezes a rede de apoio é importante também para a identificação disso. Ó, tá precisando de ajuda, vamos lá, o que a gente... Quais os sinais e sintomas de depressão? Bom, primeiro que acho que é preciso falar que existe uma coisa chamada baby blues, né, que é o blues puerperal ou tristeza materna, também conhecida como tristeza materna, que é um processo adaptativo que 80% das mulheres vai passar. Então, muitas vezes, logo depois do parto, a gente encontra mulheres que estão ali meio que com dificuldade de se conectar com aquele momento. E se a gente for paciente, se a gente for acolhedora com essa mulher, a gente vai entender que esse processo pode ser passageiro, né? Então, é uma oscilação de humor, uma dificuldade de lidar ali com as mudanças, né, que elas foram sendo acometidas. E a depressão pós-parto em si, então, ela é um processo que não é uma evolução do baby blues, porque a maioria das mulheres pode ter baby blues e não apresentar um quadro depressivo patológico, né? Mas é importante que no quadro depressivo patológico a gente identifique, assim, por exemplo, uma hipervigilância ou uma impossibilidade da mulher adormecer. E daí você fala, tá, mas a criança faz com que a mulher fique em privação de sono. Sim, mas essa privação de sono, ela é provocada pelo bebê. Quando o bebê dorme, essa mulher consegue descansar? Ela consegue ter tranquilidade para dormir? Porque se ela consegue ter, porque ela precisa ter a tranquilidade de que o bebê dela está dormindo e está tudo bem, ela está bem. Se ela não consegue nunca dormir, é um sinal de alerta, né? Então, ou se ela se alimenta muito ou não se alimenta nada, porque ela não consegue ter fome, sentir fome, ou come por ansiedade, isso também pode ser um sintoma da depressão. Uma outra coisa é ela sentir muito medo
o tempo inteiro de que algo vai acontecer com o bebê ou com ela, e muitas vezes ela se afasta do cuidado desse bebê porque ela tem medo, ela acha que ela não vai ser capaz de dar conta, né? Então ela terceiriza. Isso também é um sinal de alerta, mas nem sempre o fato da mulher, por exemplo, estar apresentando alguma dificuldade quer dizer que ela esteja com depressão. Eu acho que a coisa mais importante é: entendemos que tem algo errado, busca ajuda de um profissional adequado, né? E acho que uma parte da campanha, inclusive aqui na cidade, é justamente convidar as instituições, né, a prefeitura e toda a rede de saúde a se atualizar e a abrir o seu coração para também olhar as causas da saúde mental materna como algo que precisa ser movimentado nesse momento, atualizado dentro das suas questões. As mulheres às vezes apresentam dificuldade, mas o acolhimento resolve. Mas muitas vezes o que acontece é que elas entram nas instituições hospitalares e as pessoas esperam que todas as mulheres funcionem da mesma forma. E a gente precisa entender que não, que cada uma vai levar o seu tempo e cada uma vai ter o seu tempo de ajuste, de adaptação, aí a sua adaptação para dar conta disso. Sabe, uma coisa, Karen, que eu estava lembrando, até as pessoas que nos assistem, né? Quando eu tive a Maria agora, eu lembro que eu estava num momento assim, nossa, parecia que eu estava descobrindo o mundo novamente, né? Então, estava lá no meu momento na Santa Casa, e daí veio uma enfermeira, trouxe a Maria, né, para mim, e ela falou: olha, mãe, ela acabou de sair, chama Fernanda, uma pessoa especial. Eu falo todas são, né? Mas eu falo que tem umas que elas acolhem realmente. E a gente vira uma criança novamente, a gente tá aprendendo vulnerável, né? Totalmente vulnerável. E ela chegou com a Maria, ela falou: olha, ela acabou de sair, então ela precisa ficar um pouquinho com você. E foi explicando tudo novamente sobre a questão da amamentação, a importância de uma palavra doce, de uma pessoa que, olha, né? Eu tô aqui para te ajudar, qualquer coisa me chama. Né? Então aquilo ali, você vê, marca muito, e a gente precisa disso. E lembrando que Itatiba hoje, no meio de 5.565 municípios, nós estamos no ranking, né, no país, em 19º, na questão aí da assistência ao pré-natal, né? Assistência ao pré-natal. Então é muito importante. Digamos que nós hoje precisamos avançar muito, né, ainda, mas a gente avançou bastante. Eu estava aqui olhando os dados, né, junto com você antes da gravação, e aí no último ano 9.900 mulheres receberam assistência de pré-natal psicológico, que faz com que a gente alcance esse número de 19º no ranking, né, de municípios. Mas o que me deixou muito curiosa nesses dados foi que só 900 mulheres tiveram essa assistência no puerpério, no pós-parto. Né? E aí é onde a gente fala da questão da importância da saúde mental, porque não é só essa mulher fisicamente estar bem e esse bebê estar bem durante o tempo que ele está na barriga da mulher, porque provavelmente essas outras 9.000 pessoas foram assistidas dentro da pediatria depois com esses bebês, né? Mas essas mulheres precisam ser assistidas até o 2º ano de vida desse bebê, porque a depressão pós-parto ela pode chegar até o 2º ano de vida do bebê. Não é só depois que a gente sai do hospital, né? Então isso é um convite, inclusive, para o município pensar e trazer um pouco luz para esse assunto, para que a gente possa melhorar ainda mais e subir, quem sabe, ainda mais no ranking de assistência, incluindo a saúde mental. Nossa, com certeza. Vamos trabalhar para isso, né, Karen? Que é o objetivo da campanha. E eu lembro agora também, em 2011, acho, nós ajudamos a implantar o projeto Mãe Itatibense aqui na cidade. E esse projeto, ele traz isso. Qual que foi a proposta na época? Trazer uma bagagem, um acompanhamento do pré-natal, junto com orientações médicas, orientação, né, nutricional, orientação também na parte de enfermagem, de como cuidar do bebê, para a mãe, e também receber no final, a mulher que passasse por todos esses processos, ela recebe um kit, né, que é a banheira, ou a roupinha do nenê, um enxovalzinho, né? E eu lembro do seguinte, quando a gente fez ainda em parceria com a Oficina Santa Rita, que é uma grande parceira,
que fabrica também, que fornece aí as roupinhas dos bebês, né? E hoje, tá até hoje um projeto. Então, eu falo assim que o que você está fazendo no mundo, né? Então, essa é uma semente que foi plantada, que hoje nós estamos em 2024, ele continua esse programa e a gente precisa realmente trabalhar também ainda mais a saúde mental materna. Então, assim, vocês estão de parabéns, a equipe toda, a equipe da rede, eu falo que todo esse braço, né, e que a gente consiga futuramente alcançar ainda mais. E eu queria que você fizesse um convite especial também para as pessoas que nos assistem da marcha. Eu preciso convidar vocês a assumirem a causa da saúde mental materna, venham conversar com a gente, sigam o nosso perfil no Instagram, Onda Furtacor Itatiba. Lá tem toda a programação de todas as atividades que estão acontecendo agora no mês de maio. E um convite especial, 2 convites na verdade, você me deu a autorização só para um, mas eu vou fazer 2. No dia 18 de maio, o próximo sábado, né, sem ser o do Dia das Mães, no outro sábado, no CAISM, a gente vai ter roda de conversa para mães. Venham ser acolhidas, venham tirar suas dúvidas sobre saúde mental materna. Vai ter uma roda de gestantes também, onde as gestantes vão poder receber orientações também a respeito de saúde mental e outros tipos de orientação também lá. E além disso, às 11 horas a programação começa a partir das 8 horas da manhã e às 11 horas a gente está convocando toda a população, você que é mãe, você que é pai, você que tem a sua mãe, né, que é filho e quer convidar a sua mãe, venha, se junte a gente lá no CAISM, nós vamos fazer uma marcha, a Marcha do Maio Furtacor, para trazer justamente a sensibilização da população para esse assunto. A gente vai sair do CAISM e vai até a Praça do Rosário, traga suas vozes, traga suas crianças, venham para esse movimento. E no dia 26 de maio, encerrando um pouco a campanha aí para essa, né, da população mais aberta, lá no Parque da Juventude, a gente vai estar se unindo ao pessoal do Dia do Brincar e vai ter também lá roda de mães, para mães de autistas, para mães atípicas, né? Então eu convido você a participar também desse movimento. E também vão ter roda de Chantal, orientação de amamentação, e a gente quer encerrar as atividades com uma grande roda, né, de mãe-bebê, mãe-criança, uma ciranda ali muito acolhedora, então convido você a vir participar com a gente. Obrigada mais uma vez, Karen. Obrigada a você, lembrando, Helena, por todo Onda o apoio. Furtacor Itatiba. Siga a página, que é muito interessante, principalmente, né, indica aí para aquela mãe que está chegando, está esperando o bebezinho, e para a família entender um pouquinho o processo da saúde mental materna. E a gente precisa ajudar quem nos ajuda, né? Então, cuidar de quem cuida. Quero agradecer mais uma vez a todos e convidar novamente aí para todos os programas que a Karen, dia 18 e dia 26. E dia 26. Obrigada.